Continuemos as nossas reflexões a respeito das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da parábola do servo fiel e prudente. Essa parábola se encontra em dois evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. O evangelho de Mateus se encontra no capítulo 24, versículos 45 a 51, e no evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 41 a 46. Eu quero fazer a leitura com vocês para nós começarmos a nossa reflexão nessa parábola no evangelho de Mateus. Mas depois você pode dar uma lidinha também no evangelho de Lucas e conferir a nossa reflexão ali também neste texto. A palavra do Senhor diz assim no evangelho de Mateus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, que disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja só então, Jesus coloca esta parábola aqui. E essa parábola ela vem logo na sequência, logo após daquela que nós conversamos já. Que Jesus fala que ele virá como um ladrão da noite. Quando ninguém espera, ele virá. E aí os dele vão se alegrar com a vida dele. Mas aqueles que levaram a vida de qualquer jeito vão ser pegos de surpresa. E até aquilo que eles pensam que eles têm, que eles guardam para si, será perdido. O ladrão retirará deles, nesse sentido. E agora, então, a gente chega nessa parábola do servo fiel e prudente. E Jesus começa colocando duas características importantes dos servos que agradam ele. Fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Então Jesus coloca aqui como ele sendo este Senhor que sai, mas confia a sua obra, a sua propriedade, aquilo que ele tem nas mãos de alguns, e esses seus servos. E aí Jesus fala que esses que agradam ele são servos que têm duas características: fidelidade e prudência. Então, nem todos aqueles que se dizem servos de Jesus são de fato servos de Jesus. Os verdadeiros servos de Jesus, que vão ser confirmados por ele lá na volta dele, no retorno dele, são aqueles que são fiéis a ele e à sua obra, e são prudentes na sua forma de viver. Vivem para Cristo, para a obra de Cristo, para a vontade de Cristo, para a honra de Cristo. Mas ele fala então de dois tipos de servo, que ele agora vai cobrar lá na frente. O primeiro tipo de servo que ele fala são aqueles que são fiéis e prudentes. E ele chama aqui de bem-aventurados, de felizes, de abençoados estes. Porque ele fala: bem-aventurados aqueles a quem, quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim. Assim como? Com fidelidade e com prudência, honrando o nome desse Senhor. Ele fala que estes, Jesus fala assim: em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. É interessante que Jesus, ele sendo este Senhor, ele sai e ele dá autoridade para esses seus servos. Ele dá essa autoridade para que eles administrem, para que eles cumpram a obra de Cristo na face da terra com autoridade no nome dele, mas como servos. Mas fala aqui que quando Jesus voltar, esses que foram fiéis, que foram prudentes, que honraram Jesus Cristo com a sua vida, com seus objetivos, com seus propósitos, que de fato o tiveram como Senhor e viveram para honrá-lo como Senhor, fala que a este será entregado todo este reino deste Senhor nas mãos deles. Então, queridos, não é pouco o que Deus tem para aqueles que de fato têm Jesus como Senhor. Como a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um ser humano a grandeza daquilo que Deus tem preparado para aqueles que honram Jesus. Você, de repente, fala assim: puxa vida, eu me esforço, isso, as pessoas não escutam, as pessoas não correspondem, as pessoas não se convertem, as pessoas não ouvem. Calma, a tua recompensa não está nesse mundo. A você, como servo ou serva de Jesus, cabe
ser fiel e ser prudente. Honrá-lo, Jesus, como servo. Aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, faça. Não bem feito simplesmente, mas o seu melhor, o seu máximo. Jesus dá tarefas diferentes para pessoas diferentes dentro do reino. Eu, como pastor, de parte do povo de Deus, ele vai cobrar isso de mim. Para outro, como diácono, cuidando da ação social. Para outros, no ministério de música. Para outros, cuidando de outros aspectos. Mas todos nós devemos ter essa noção que nós somos servos e que nós devemos honrar Jesus não só nas tarefas da igreja, mas na vida do dia a dia. Devemos nos comportar como servos fiéis e prudentes. Mesmo que tenhamos perdas nesse mundo, mesmo que venhamos perder amizades, o respeito da sociedade, mesmo que venhamos perder dinheiro, porque sim, muitas vezes servir a Cristo implica em perder dinheiro, até emprego muitas vezes, se você quiser honrá-lo, seguir os padrões do reino e não os padrões desse mundo, onde muitas vezes você tem que mentir de acordo com esse mundo, você tem que enganar, tem que desviar dinheiro e tudo mais. Mas os servos deste rei, do rei Jesus, não aceitam estas coisas. Então eles pagam um preço, mas eles não estão preocupados em ser honrados neste mundo, mas no mundo por vir. Mas Jesus fala a respeito de outros servos, que não são fiéis, que não são prudentes. Servos que agora, porque o Senhor está demorando para voltar, eles agora passam a viver como as pessoas deste mundo. Se embriagando, se drogando, vivendo em função de dinheiro, colocando as coisas deste mundo em primeiro lugar, o seu nome, a sua posição social, os seus pensamentos filosóficos e partidários em primeiro lugar, e não o reino de Deus. Jesus fala que virá o Senhor daquele servo, do servo mau, num dia que ele não espera, numa hora que ele não espera, e aí fala assim, e vai o castigar, e vai o lançar junto com os hipócritas, junto com aqueles que não amam a Cristo. Veja só o que Jesus está dizendo. Mais uma vez, ele está colocando aqui, que naquele dia, da volta dele, do retorno glorioso de Jesus para este mundo, para tomar posse de uma forma plena, absoluta e eterna de tudo aquilo que é dele, os hipócritas, os falsos servos de Deus, aqueles que aparentam ser bonzinhos, mas não cumprem a obra de Cristo, não satisfazem o senhorio de Jesus Cristo com a sua vida pessoal, com suas prioridades, com seus valores, esses vão ser desmascarados naquele dia. E a palavra aqui, castigá-lo-á, fala que esses serão castigados. Em outras traduções falam punidos. Lá no grego, o original é cortados ao meio, cortados em pedaços. Mas não é só ser castigado ou cortado no meio. Essa é uma expressão que era muito utilizada naquela época, que quer dizer que vão ser cortados fora, postos à parte do povo de Deus. Então esses que parecem até ser povo de Deus, de repente estão até nas igrejas, de repente até compreendem algo que eles deveriam fazer para honrar o Senhor com as suas vidas, com os seus bens, com a sua inteligência, com a sua juventude, com a boa vontade de trabalhar e de servir ao próximo no nome de Cristo. Mas deixa essas coisas para depois, porque Jesus está demorando. Sabe, religião, eu ouvi o pessoal falar isso, religião é bom, mas, sabe, as coisas têm que ser vistas separadas. Trabalho é uma coisa, religião é outra. Religião é uma coisa, vida sexual, casamento é outra. Hoje em dia o mundo mudou muito. Não, queridos. Esses daí vão ser desmascarados. Esses falsos servos. E esses castigá-lo-ás, que falam que serão punidos, castigados, na verdade eles serão tomados e separados, postos à parte. É como se Jesus dissesse, vocês não são meus. Foram chamados para ser meus, foram chamados para cumprir uma obra, mas vocês nunca foram meus. Portanto, vocês vão ser colocados com os ímpios, com os hipócritas, com aqueles que podem até aparentar bondade, santidade, mas serão lançados, escuta a palavra que eu vou usar agora, no inferno. O inferno é um local eterno. Não é um local onde você paga pelos pecados, mas é um local onde os ímpios serão lançados junto com Satanás, com todos os demônios. E ali estarão para sempre, separados de Cristo, separados do verdadeiro povo de Deus que vai habitar nos céus, na casa do Pai.
existe o inferno. Tão certo como existe o céu, existe o inferno. Então, queridos, sejamos de fato povo de Deus. Pense no teu coração, na tua mente, de forma sincera. Avalie o teu cristianismo, se Jesus Cristo é mesmo o Senhor da sua vida. Deixa eu falar uma outra coisa importante. Olha para mim aqui agora, escuta o que eu vou falar. Ninguém é salvo pelas obras. Não é o que você faz que te leva para o céu. Atos de caridade e bondade, ninguém é salvo por obras. Você é salvo pela fé verdadeira e autêntica no Senhor Jesus Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça de Deus. Você não é salvo por obras, é isso que a Bíblia ensina. Mas, se por um lado você não é salvo por obras, você será condenado pelas suas obras, porque as tuas obras mostram onde o teu coração realmente está. Se você é de Jesus, você não anda com os bebuns, com os drogados, você não anda fazendo coisas loucas, certo? Ah, pastor, eu não uso droga, eu estou lá e estou evangelizando. Se isso for verdade, você tem um ministério, você não vai sozinho, você vai com outros, é uma coisa. Agora, se você está lá e vivendo a vida louca também, querido, cuidado, porque as tuas obras mostram quem você realmente é. E pelas tuas obras você não vai ser salvo, mas pelas tuas obras você pode ser condenado, se Jesus Cristo não for o Senhor da sua vida. Então você não é julgado, você não vai para o céu por causa das suas obras, mas você vai ser julgado pelas suas obras e condenado pelas suas obras, se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida. Então aprendamos com a parábola do servo fiel e prudente, porque lá na frente, os que são de Cristo viveram neste mundo de tal forma para honrar Cristo, mas lá na frente, também no dia do julgamento, as tuas obras vão mostrar se você é de Cristo e se você não é de Cristo, aonde o teu coração realmente estava, se estava em Cristo ou se não estava em Cristo. Você não é salvo por obras, mas as tuas obras mostram quem você realmente é e quem realmente é o teu Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza de tal forma que vivamos de fato para honrar Jesus, que a nossa fé seja autêntica e que lá no dia da volta do Senhor nós sejamos tomados como servos fiéis e prudentes a Jesus Cristo. Amém.